noite. Vamos gravar mais uma meditação. Eu estava lendo o livro de Romanos. É interessante, né? Como Paulo deixa todo mundo maluco, né? Ele diz que nós não estamos embaixo da lei, embaixo da graça, por isso não temos pecado. Depois ele diz aqui em Romanos 6 o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda pecando? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, ainda andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na sua morte, também seremos na ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, quando ele diz no próprio capítulo 6, nós vamos permanecer no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Deus aqui é muito claro. É só ter boa vontade de fazer a ligação sobre a morte. Permanecemos no pecado para que venha a graça? Não, ele diz. Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Porque aquele que está morto, no verso 7, está justificado do pecado. Romanos 6 verso 1 e 2 e 6 verso 7, e ali vai falar tudo sobre esse tema. Então é muito claro. O legalista adora pegar o verso 1 e 2 e ali falar, tá vendo? Nós não podemos pecar. Nós não podemos viver em pecado, porque agora nós somos batizados em Cristo. Como se nós realmente não pecássemos. Quem está vivo, mesmo que batizado, vive em pecado. Quem está vivo, mesmo frequentando a igreja, estudando a lição da escola sabatina, orando, indo aos sábados na igreja, está em pecado. Porque aquele que não morrer não é digno de mim. Quando ele faz esse paralelo de morte, é morrer em você para que Cristo viva e ressuscite. E aí você será ressuscitado em Cristo. Porque ele morreu por mim, eu morri por ele. Ele vive em mim e eu ressuscito vivendo ele. E todo mundo busca o ideal dos não pecados. Aí eles pegam uma lista que Paulo fala sobre mentira, sobre afeminados, sobre adultério, sobre um monte de temas. Ele bota uma listinha. E aí todo mundo pega aquela listinha, ela diz, eu não cometo esses pecados que Paulo disse. Porém, ela está viva. Estando ela viva, ela está em pecado. Que diremos, pois, continuaremos em pecado? O que ele quer dizer? Continuaremos vivos ou morreremos para ser justificados do pecado? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer.
eu seja ou viva sem pecado, eu tenho que ser Deus. É uma idiotice de pastores, de anciãos, de líderes da igreja, é uma idiotice tão cega, tão obscura, tão maligna, que eles forçam a igreja a fugir do pecado, a brigar contra o pecado, a lutar contra o pecado, a não pecar. Eles dizem que não pecam, mas são vivos, estão vivos, porém vivem em pecados. Porque aquele que morre em Cristo, o ideal de vida que Deus aceita é o ideal de Deus. Para que eu seja um crente verdadeiro, não adianta eu brigar, lutar e vencer pecados, porque eu nunca vou chegar ao ideal que é Deus. Deus é puro e não tem pecado. Eu sou pecador e indigno e injusto. Por mais que eu lute, que eu brigue, que eu faça, eu não vencerei. Porque o ideal para Deus é Deus. O ideal para Deus é Deus. Sendo Deus, o ideal é Jesus. Sendo Jesus o ideal para Deus nessa vida, não sou eu. Não sendo eu o ideal para Deus, sendo o ideal para Deus Jesus, eu devo morrer para que Cristo viva em mim, para que eu me torne o ideal de Deus. Mas quem quer? A igreja não quer. A igreja está mais viva que nunca. A igreja está cada vez mais rica. A igreja está cada vez cobrando preços astronômicos nas suas escolas e seus hospitais. E a igreja católica, a igreja da pentecostal, é minha igreja, todas as igrejas, estão todo mundo vivos e pregam banalidades e pregam hipocrisia, porque não morrem e não querem morrer. Qual o trabalho do Espírito Santo quando disse que Jesus disse, eu enviaria o Consolador? Quem que precisa ser consolado? A não ser um pecador. Uma igreja viva, um crente vivo, ele não precisa de consolador, porque ele está vivo. Quem necessita do consolo é o que se vê pecador, é o que morre e diz, eu não vou crescer, porque ele convém que ele cresça e eu diminua. A morte, a vida de Cristo, faz com que ele se manifeste. Faz com que os atos meus não sejam meus, mas sejam fruto dele. Então, o Espírito veio buscar quem? O pecador. Para indicar o pecado, o juízo e a justiça. Não para os vivos, mas para os que morreram ou desejam morrer em Cristo. Viveremos, pois, em pecados, para que abunde a graça? Não, de maneira nenhuma. Antes morreremos para o pecado. E aí Cristo complementa. Romanos 6, verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque eu sou justificado do meu pecado? Porque eu luto contra o pecado? Não. Porque eu obedeço mandamentos? Não. Porque eu guardo a lei? Não. Porque eu não guardo, não obedeço e porque sou pecador. Então, porque eu sou justificado do meu pecado. Porque eu morri na carne para que Cristo viva em mim. Ao abrir a minha vida, a minha mente, para Cristo habitar em mim através do Espírito Santo, é fatal que Deus só vai entrar em quem morre. Deus não entra no coração e nem na mente de quem está vivo e de quem vive. Quem não morrer não é digno de mim. Porque Cristo não
pode habitar a sua vida num homem que tem vida. Não cabe as duas vidas no mesmo corpo. Portanto, aquele que morre para Cristo viver nele, Deus o aceita como se não tivesse pecado. Como disse a Bíblia, onde nós lemos em Romanos 6, 7, Deus justifica o meu pecado. Porque o meu pecado foi justificado por um Deus que obedeceu. Por um Deus que cumpriu a missão designada para me resgatar da condenação da lei. Isso se chama justificação pela fé. Cristo se fez pecador, não pecando, e morreu como pecador, para justificar o pecador, para que o pecador seja santo perante a face do Criador. Como eu disse no início, para acalentar, agradar a Deus, nós temos que ser igual a Deus. Deus ama o pecador, não é isso? Odeia o pecado, não é isso? Tudo bem. Por isso que ele deu a vida por um pecador. Por odiar o pecador, ele deu a sua vida. E sendo eu pecador, sabendo eu que sou pecador, eu vou e me entrego a minha vida, em morte, para ele habitar em mim. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos, venceu a morte, para que eu ressuscite na morte, para que eu ressuscite a vida, somente com ele na minha vida. Eu só ressuscito estando morto nele. Porque estando morto nele, o amor habita em mim. Mesmo eu sendo pecador. Mas o pecador morreu. Ele não está vivo, ele não é resistente. Por que ele não é resistente? Sendo morto, a resistência acaba. Ele habita. Ao habitar em mim, o amor habitou em mim, eu frutifico o fruto do amor. E Paulo diz, o amor, foi Paulo ou Pedro? Mas foi Paulo. O amor encobre multidões de pecados. Por que o amor encobre as multidões dos meus pecados? Porque ele estando em mim, é Deus habitando em mim. Ao habitar em mim, eu sou justificado porque ele obedeceu. Porque ele, Deus, agora habita num pecador e me justifica perante o Pai de que eu tenho Deus em mim. Ressuscitado. Porque eu morri. Eu estando morto, eu não posso ser julgado por Deus. Portanto, eu sou justificado, perdoado, santificado e salvo. Pelos méritos exclusivos de Jesus. Deus não pode condenar um pecador duas vezes. Ele jamais faria isso. Deus me condenou na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos pecados do mundo. Sendo eu do mundo, meus pecados foram perdoados. Sendo eles perdoados na cruz do Calvário, morto eu pela fé, Cristo habita em mim. E Deus não pode me condenar duas vezes. Porque Cristo morreu na cruz uma vez. Habitando em mim, Deus não pode matar Jesus novamente. Portanto, nesse momento, Cristo vive em mim. E eu estou na plenitude do amor de Deus, porque o amor
habita em mim. Habitado pela luz, eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Eu sou a voz de Deus. Quem dizes tu que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Não foi você quem falou, mas a luz que habitou em você, que habita em você. Ao decorrer, ao longo da vida, estarei como Pedro cometendo os meus encalços, os meus pecados. Porém, eu não vivo em pecado, porque eu vivo em luz. Porque eu vivo com Cristo em mim. Porque espiritualmente eu morri, mas em carne eu vivo. Estando eu em carne, não tem como eu não pecar por ser eu um pecador. O que eu li em... Bom, de qualquer forma, nós temos que entender, Salmos, capítulo 2 diz: feliz aquele a que Deus não imputa pecados, e os pecados são perdoados. Deus tira o seu pecado pelo sangue de Jesus e se relaciona com você. Não há outro caminho. Não há nenhum outro segmento teológico. Não há caminho que não seja a graça. Não há dogmas que te salve, que te mantenha salvo, a não ser o amor. Sendo o amor algo que não é da terra, sendo o amor verdadeiro é Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, não tem discussão teológica, não tem 200 livros para te ensinar nada. Não tem 66 livros da Bíblia que te indique a salvação. Ela está indicada por intermédio de Jesus Cristo. Quando isso ocorre, quando nós morremos, quando Ele habita, estaremos perdoados e justificados pela habitação do Filho de Deus num pecador, fazendo que um pecador seja santo perante o Pai no céu, porque foi justificado pelo seu sangue, pelos seus méritos, porque tudo é dele, para ele e por ele. Nada mais. Tudo fora disso é conversa de homem, é ladainha de homem, é conversa de igreja, é papo furado, é mentira, e só leva o homem à neurose de querer ser algo que ele nunca vai ser. E aí programam os pobres coitados nas igrejas para serem o que a igreja quer que você seja. E você começa a se deturpar mentalmente, a se neurotizar mentalmente, para tentar ser aquilo que a igreja quer que você seja. Para você aparentar aquilo que você não é. E isso não é justificável aos olhos de Deus. Isso é hipocrisia. Sendo nós o que somos perante Deus, perante a vida, seremos livres das amarras do pecado. Não porque não peco, mas porque morri para que Jesus habitasse em mim permanentemente até a sua volta. Nessa caminhada, como todos os profetas de Deus, como todos os homens de Deus, tropeçaremos, pecaremos, cairemos, fraquejaremos, perderemos a fé, recuperamos a fé, teremos muita fé, não teremos nenhuma fé, teremos um pouquinho de fé, e assim vamos caminhando, mas na certeza de que eu estou morto para que Ele viva, na certeza de que eu não cresço espiritualmente, eu diminuo para que Ele cresça em mim. Quando isso estiver
dentro do teu propósito de conhecimento na tua mente, você será um homem liberto, uma pessoa livre das amarras do pecado, livre das amarras da maldição dos dogmas, livre das igrejas, livre de homens e livre de toda a fartura de mentira que o inimigo coloca, principalmente nos finais dos tempos, onde o amor de muitos esfriariam. As igrejas crescem, as igrejas evangélicas se multiplicam como ratos, porém, como diz a profecia, o amor está esfriando e esfriará mais e mais. Então é só Cristo habitando na carne humana é que nós conseguiremos transmitir o fruto de Jesus, o fruto do Espírito Santo, que é o amor e amor ao próximo, como a ti mesmo, e amor a Deus sobre todas as coisas. Feliz sábado, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Washington. Feliz sábado.